Olá pessoal, começamos a nossa semana 8 da APNP de Matemática 3 do segundo ciclo no IFRS Campus Viamão. Continuamos com o conteúdo de determinantes. Então nessa semana nós vamos trabalhar com um determinante de uma matriz de ordem 3, que é a base para outras ordens também. Então considera uma matriz de ordem 3, que é a mesma coisa chamada de uma matriz 3x3, uma matriz A que seja formada ali por A, B, C, D, E, F, G, H, I. Tá? É uma forma diferente de fazer referência aos elementos de uma matriz. Eu poderia continuar com aquele A11, A12, A13 e assim por diante. Tá? O cálculo determinante de uma matriz especifica um número que representa essa matriz. Tá? No caso de uma matriz de ordem 3, ele vai ser semelhante à matriz de ordem 2. Utilizando as diagonais principais e secundárias. Tá? O método mais utilizado, que a gente entendeu que é mais interessante para trabalhar com as nossas APNPs, é o método ou regra de Sarros. O que consiste esse método de Sarros ou regra de Sarros? Tá? Então a gente volta com a nossa matriz A aqui com as letrinhas. Eu não quis colocar aqui o A11, A12, A13 porque ia começar a complicar a vida de vocês. Então a gente começa com essas letras e depois a gente passa para o mais complicado, para o mais clássico, né, para vocês conseguirem entender das duas formas. Primeiro passo desse método de Sarros. A gente tem 3 colunas, a gente tem 3 linhas. Tá? A gente vai pegar as duas primeiras colunas e vai repetir a direita da matriz. Então a primeira coluna é A, D e G, a gente repete ao lado da matriz. A segunda coluna é B, E e H, repetimos também. O segundo passo, identificar o que seriam as 3 diagonais principais formadas. Então a gente tem a diagonal principal, que a gente já conhece como fazer, que é o A, o E e o I. Tá ali na primeira linha. Com a repetição dessas duas colunas, a gente consegue identificar outras duas diagonais principais ao lado. Uma bem ao lado, outra um pouco mais adiante. Terceiro passo, multiplique os elementos em cada diagonal principal e realize sua soma. Então a primeira diagonal principal é A, E e I, multiplica, mais a multiplicação da segunda diagonal principal, B, F e G, mais a terceira multiplicação da diagonal principal ali, C vezes o D vezes o H. O quarto passo é identificar quem são as diagonais secundárias. Tá? Então seria ali, as diagonais secundárias são as diagonais ao contrário das diagonais principais, tá? Como a gente já tinha feito na semana anterior. Então a gente tem ali o G e C, ou C e G, tanto faz a ordem que se fale, tá? A segunda diagonal secundária e a terceira diagonal secundária ali sempre acompanhando o formato da primeira. Nesse quinto passo a gente faz o parecido com as diagonais principais. A gente multiplica as diagonais secundárias entre si. Então C vezes E vezes G, A vezes F vezes H, B vezes D vezes o I. Aqui o I ficou um pouquinho fora ali, mas dá para incluir ele ali na terceira diagonal secundária, tá? O que vai ser o determinante dessa matriz A de acordo com o método de Sarros? Eu vou pegar a soma das diagonais principais e vou diminuir das diagonais secundárias. É a mesma coisa que a gente fez na semana passada com a ordem 2x2. Só que como eu tenho mais elementos aqui, complica um pouco mais, mas o conceito geral é o mesmo. Diagonais principais menos diagonais secundárias. Dá uma olhada no exemplo então, para ver como é que a gente faz. Então é a matriz A, o elemento ali 1, 3, 5, 2, 4, 6, menos 4, 1 e menos 1. O primeiro passo é pegar a primeira coluna e repetir a direita da matriz. Depois pegar a segunda coluna, o 3, 4, 1, e repetir a direita da matriz de novo. A gente detecta quem são as diagonais principais
Então, 1 vezes a primeira diagonal principal tem ali 1, 4 e menos 1, multiplica. A segunda diagonal principal, 3, 6 e menos 4, multiplica entre si. A terceira diagonal principal, 5, 2 e 1, multiplica entre si. Aí a gente vai ter o resultado para as diagonais principais. E tem ali pela fórmula que a gente obteve nas lâminas anteriores, o das diagonais secundárias que a gente vai fazer em seguida. Então, identifica quem são as diagonais secundárias, menos 4, 4 e 5, ou 5, 4 e menos 4. Depois 1, 6 e 1. Depois 3, 2 e menos 1, multiplica cada um entre si. Soma só esse resultado parcial aí, para poder diminuir das diagonais principais. Então, o 1 vezes 4 menos 1, que a gente já tinha, dá menos 4. O 3 vezes 6 vezes menos 4 dá menos 72. O 5 vezes 2 vezes 1 dá 10. O 5 vezes 4 vezes menos 4 dá menos 80. O 1 vezes 6 vezes 1 dá 6. O 3 vezes 2 vezes menos 1 dá menos 6. O menos 4 fica como está. Eu tinha ali mais menos 72 que dá menos 72. O 10 fica como está. Dentro ali da parte das diagonais secundárias eu tinha o menos 80. Depois eu fiquei com 6 menos 6 que deu 0, então ficou só o menos 80. O menos 4 continua, o menos 72 continua, o mais 10 continua. Da parte ali das diagonais secundárias eu tenho um menos da fórmula com um menos 80, que dá mais 80. Então eu somo 80, somo com 10, com menos 72, com menos 4 e vai dar 14 positivo. Tá? Trabalhoso? Sim. Complicado, eu acho que a gente já viu coisa mais complicada lá atrás, como a multiplicação entre matrizes. Eu achei bem mais complicado do que o determinante de ordem 3, tá? Então faça os exercícios, parem, respiram fundo. Não é uma etapa fácil, mas também não é tão difícil quanto a multiplicação de matrizes. Então façam os exercícios, treinem bastante, façam avaliação. Exercitem, tá? Matrizes é exercício, não adianta, tá? Qualquer coisa entre em contato aí, peçam dúvidas, seja por e-mail, por fórum, por atendimento, tá? Bons estudos a todos vocês. A gente está chegando quase no final aí dessa APNP de segundo ciclo, então logo logo a gente se vê aí presencialmente para tirar mais dúvidas. Um grande abraço. Na próxima semana a gente vai dar atenção às equações matriciais. A gente já deu alguma olhada pequena, mas aqui a coisa fica mais turbinada porque a gente já está com uma bagagem bem maior de conteúdos, tá pessoal? Então a gente se vê na próxima semana 9. Um grande abraço aí a vocês, saudades a todos.